No vídeo anterior você aprendeu o que é uma curva de possibilidade de produção, onde eu coloquei algumas situações de contorno para vocês. Situações essas que estabelecem, por exemplo, a tecnologia constante, então eu não altero a tecnologia, tá bom? Outro ponto é que tudo está no curto prazo, ou seja, os fatores de produção não são alterados. E também você tem disponibilidade de recursos e esses recursos são escassos, são limitados. Eu tenho, mas tenho que de alguma maneira escolher o que eu vou produzir. Vamos pensar agora que você tem algumas variações. Variações essas que são postas da seguinte maneira. Eu tenho A e tenho B. Se você recordar, aqui eu falo que é soja e aqui eu digo que é trigo. É só um exemplo acadêmico, na verdade isso pode ser qualquer coisa. E na curva de possibilidade de produção de uma economia real, você tem muito mais bens e serviços associados aqui. Mas é limitado ao quadro, então eu só coloco duas variáveis para vocês. E o zero. Então, por exemplo, eu tenho uma condição onde eu era menos eficiente aqui em produzir soja e mais eficiente em produzir trigo. Posso ter uma pesquisa, posso ter um avanço, e nesse avanço dessa pesquisa, que me permite ter uma tecnologia melhor, uma produtividade melhor, por exemplo, eu consigo agora o quê? Ampliar a produção de soja. Então significa dizer que o trigo ficou constante, tá bom? Estou usando a barra aqui para representar como constante, e eu saio de uma situação A para uma situação A'. Então, se você recordar aqui, ó, era 5.000 de produção de soja, e agora eu consigo produzir 9.000 de soja. E antes aqui, era 8.000 quilos de trigo. Então, essa expansão ocorreu apenas na soja. É uma possibilidade. Qual seria a segunda possibilidade? A segunda possibilidade seria o seguinte, ó. Eu tenho novamente o quê? Eu tenho A, que é soja, e tenho B, que é trigo. E nessa situação que eu estou colocando para vocês agora, ocorre o seguinte. Eu produzo 5.000 de soja, tá? Mantenho isso constante e aqui, ó, 8.000 de trigo. Possuo pesquisa, uma evolução tecnológica, algo que me permita produzir mais trigo. Agora eu vou produzir 12.000 de trigo. Então eu vou ter essa situação aqui, ó. Ou seja, a curva azul, ela está me mostrando que eu estou produzindo mais trigo e estou mantendo soja constante. Lembra? Estou usando aqui, ó, a barra para demonstrar isso. Então, A está constante. Produzir mais de trigo. Seria uma segunda situação. Qual seria a terceira situação? Eu teria, por exemplo, ó, eu tenho A, que é soja, e tenho B, que é trigo. 0. Então, eu produzia 5.000, não é isso? No primeiro caso, de soja e 8.000 de trigo. Perfeito. Liguei aqui os dois pontos. Tá? Agora eu tenho uma evolução tecnológica em ambos os setores, tá? Em que eu posso desempenhar minha produção. Eu posso estar aqui atuando dentro do setor que eu vou produzir soja ou produzindo trigo, correto? Tudo está associado à agricultura, então o setor é a produção de alimentos. Perfeito, então agora eu vou produzir, ó, 9.000 quilos de soja e vou produzir 12.000 quilos de trigo. Significa dizer que eu ampliei a capacidade produtiva dessa economia.
Vou dar um exemplo simples para vocês. Essa tecnologia ela pode estar associada à educação, ou seja, formação profissional dos trabalhadores, das pessoas que fazem parte dessa sociedade aqui, desse grupo integrante aqui nesse país. Então, ambos os casos, houve ganho. Essa é uma terceira possibilidade. Por fim, eu teria uma outra possibilidade, que seria o seguinte. Vou retornar aqui, ó, e vou mostrar a seguinte situação para vocês. Vou apagar, esse aqui foi o meu primeiro gráfico, lembra? E nessa situação, eu demonstro o seguinte para vocês. Eu continuo saindo de 9 para 5, aqui eu estou produzindo 8.000, não é isso? E aí eu consigo agora produzir, por exemplo, 10.000. Então, o que significa dizer o seguinte, que o avanço que eu tive em B foi menor do que eu tive em A. Seria a minha quarta possibilidade, onde A está produzindo mais do que B nessa variação que eu tive aqui, ó. Aqui eu estou saindo de 5, para 4.000. Mais 4.000. E aqui, ó, o delta, eu estou produzindo quanto? Mais 2.000 quilos. Então, nesse caso, a eficiência tecnológica aqui está me permitindo produzir mais soja em relação à quantidade que eu poderia produzir de trigo. Isso é economia para você de uma forma bem simples e direta.